Oppenheimer é simplesmente o filme mais Christopher Nolan possível. Olá e seja muito bem-vindo ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João e hoje a gente vai conversar sobre o filme que virou um fenômeno de marketing muito puxado pelo Barbie. Mas eu acho que tá na hora da gente falar desses filmes separado, então hoje nós vamos conversar sobre Oppenheimer. Oppenheimer é um longa-metragem biográfico americano escrito e dirigido por Christopher Nolan. Ele é estrelado por Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, entre muitos outros. O filme segue o físico teórico J. Albert Oppenheimer, diretor do laboratório Los Alamos, durante o projeto Manhattan e suas contribuições que levaram à criação da bomba atômica. E por que eu comecei falando que Oppenheimer é basicamente o filme mais Christopher Nolan possível? Porque eu acho que tudo que o Nolan fez nos seus mais de 10 filmes meio que culmina em Oppenheimer. É um filme que tem elementos e traços de todas as suas outras obras elevadas ao extremo em alguns casos. Algumas marcas registradas do diretor estão aqui, ainda que ele nunca tenha feito uma biografia ou um drama político. Nós temos o uso do preto e branco, até com uma textura diferente para indicar linhas do tempo e cronologias diferentes. Indica também um distanciamento, igual ele fez lá no Amnésia. Nós temos essa busca obsessiva pela perfeição, pela obra-prima, por essa coisa pelo qual os personagens serão lembrados, que ele fez no Grande Truque. É também um filme sobre o processo criativo, igual A Origem é. E aqui a criação da destruição, né, para ser bem mais específico. E a gente tem uma localização e caracterização de Segunda Guerra, algo que ele fez parecido, né, ele usou uma guerra mundial, lá no Dunkerque. Ainda que o Nolan nunca tenha feito esse tipo de filme, esse gênero de filme, ele vai elevar esses elementos ao extremo em Oppenheimer. E eu acho muito interessante como ainda que ele se mantenha dentro de uma lógica realista, verossímil, muito dentro do que o Nolan costuma trabalhar, ele vai retratar muito bem e de forma muito emocional o estado de espírito desse personagem, do Oppenheimer, do nosso personagem título. A gente enxerga muitas vezes o mundo através dos olhos dele. Como o Nolan vai fazer isso? Ele vai abandonar elementos de verossimilhança e realismo. Ele vai simplesmente colocar luzes piscando como se o personagem estivesse imaginando uma reação de fissão nuclear. Nós vamos ter o som sumindo e enquanto o personagem faz um discurso porque ele está abalado com aquilo tudo. A gente tem também, acho que isso é o que mais exemplifica esse lado muito mais mental e espiritual desse personagem, é como o Nolan vai retratar o relacionamento dele com um dos seus interesses românticos. Porque o Oppenheimer, ele não era um cara muito fiel ao casamento. E a gente tem uma forma de retratar o relacionamento dele com a sua esposa, que é a personagem interpretada pela Emily Blunt, a Kitty, que é muito sóbrio, ao ponto do personagem, inclusive, verbalizar em determinado momento que eles são adultos, e uma forma de se retratar esse caso, esse romance anterior, que foi talvez do verdadeiro amor e paixão dele com a personagem da Florence Pugh, que a gente tem visualmente uma cena de sexo, você tem a nudez, você tem uma cor mais quente de fato, como se pro Oppenheimer, o verdadeiro amor, a verdadeira paixão dele não fosse a esposa. E eu acho interessante esse contraste, né? Eu até tive uma conversa com uma pessoa muito próxima a mim que reclamou da nudez no filme, mas eu acho que é tão... Primeiro que eu não gosto de falar que nudez tem que servir ao roteiro e à trama, eu acho que isso acho um pouco puritano demais, mas eu acho muito interessante como no próprio olhar do Oppenheimer, a questão que a gente vê, a questão que ele se recorda dessa paixão é com a amante e não com a esposa. E isso, novamente, é o estado de espírito desse personagem. E eu acho que talvez a gente tenha um ritmo esquisito quando você para pra pensar. Em determinados momentos, o filme chega a ficar um pouco lento ou apressado demais. Mas é porque, novamente, eu acho que a gente está olhando tudo muito da perspectiva do Oppenheimer, pai da bomba. A gente está enxergando como ele vai lembrando. Então a gente tem muitos flashes no começo, a gente tem vários personagens que entram e saem, espaços de tempo muito longos, que são muito curtos, mas é porque simplesmente o filme não está interessado nisso. E quando a gente começa a ter um tempo um pouco mais
trabalhado, que as coisas começam a parecer um pouco mais longas, né? Que é a partir do desenvolvimento do Projeto Manhattan e o pós do Projeto Manhattan, eu acho que o filme tem muito mais tempo para desenvolver isso, e eu acho que é quando ele pode talvez parecer longo, porque ele tem 3 horas, mas é quando ele de fato chega no seu clímax e continua se desenvolvendo para um final simplesmente excepcional. É interessante falar do marketing da bomba, porque eu acho, da cena da bomba, né, que o Nolan falou, que não vai ser 100% computação gráfica, que teve todo um trabalho para imaginar como ser essa explosão, porque é muito similar em termos de como o filme foi imaginado aqui fora, com o que o Oppenheimer passou lá dentro. Existia toda uma expectativa para ver esse teste, essa explosão, e ao mesmo tempo é a expectativa que nós, como audiência, temos com o filme. Nós temos a expectativa para ver a cena do teste da bomba, o Trinity. E eu preciso dizer que, em termos de tensão, talvez seja o ápice da obra mesmo. Eu acho que a dinâmica de som dessa cena é impressionante, como o Nolan usa o design todo de som para criar esse incômodo persistente, esses sons de coisas arranhando, esse som um pouco mais cru e contrastado com um absoluto silêncio seguido de uma explosão gigantesca que me fez meio que pular da cadeira mesmo. E após o Trinity a gente sai desse clímax e desce um pouco, quase como se nada nunca mais chegasse naquele ápice todo. E é mais ou menos o que foi a carreira do Oppenheimer, né? Depois dessa bomba, depois do que ele fez, beleza, ele virou o pai da bomba e tudo, mas aquilo ali foi o grande momento da vida dele. Ele conseguiu provar aquilo que ele tinha imaginado. Então a conclusão dos arcos no final é simplesmente um retrato mais ou menos do que foi de fato a carreira dele, em termos de ritmo, de como o Nolan vai construir isso. Porque a gente tem uma série de julgamentos políticos que estão acontecendo de forma simultânea pra gente, mas na verdade não é cronológico, né? Eles vão se encontrar ao final da obra, e a gente tem a conclusão dos arcos de todos os personagens mais importantes, que é o personagem do Robert Downey Jr. e o Oppenheimer, né? Eles estão em não julgamentos separados. E eu acho que é muito interessante também a gente comentar o elenco, porque é muito simples eu vir aqui e falar, nossa, o Cillian Murphy está excelente, os olhos dele falam muita coisa, mas eu gosto muito da dinâmica que o Nolan fez para até em pontas, em papéis de uma cena, de 2 cenas, de 100 linhas de diálogo, com uma linha de diálogo, ele utilizar atores muito famosos. É quase como se fosse, assim, tipo um Vingadores da carreira do Nolan. Ele vai simplesmente colocando atores excepcionais que você nem sabia que estavam no filme para fazer pontas. O que meio que dialoga novamente com o fato de que o Projeto Manhattan foi mais ou menos isso. Eram as mentes mais brilhantes que eles conseguiam simplesmente para falar do dispositivo de ignição ou da construção da cápsula, sabe? Dessas coisinhas tão pequenas. É quase como se o Nolan visse ele mesmo dentro de Oppenheimer. É como se esse filme fosse a junção de tudo que ele fez até agora, bem como o Projeto Manhattan fosse tudo que o Oppenheimer tinha feito até aquele momento. Eu acho que é um filme que acaba dialogando demais com a carreira do Nolan nesse aspecto, no aspecto de que é o ápice, é o filme que talvez faça ele ganhar a sonhada estatueta do Oscar, que todo mundo tá falando, mas é o filme que pega tudo que ele fez até agora e cria uma grande explosão num filme épico de 3 horas, que é simplesmente sensacional. É um filme que eu gostei muito, muito mesmo, é um dos melhores filmes que eu vi no ano até agora, e eu não tinha tanta expectativa antes de ver o filme, né? Só pra abrir um parênteses antes de concluir, o Nolan não é dos meus cineastas favoritos. Eu gosto de praticamente tudo que ele fez, mas não tem nenhum filme que eu ame, que eu ache simplesmente brilhante. E eu acho que talvez Oppenheimer seja, nesse momento, o mais perto disso. Mas e você? Gostou de Oppenheimer? Não gostou do filme? O que você achou do vídeo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se você é novo por aqui, gostou do vídeo e quer mais conteúdo sobre cinema, com críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, que tem um link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!